Olá, meu nome é Júnior de Manuel, sou historiador, comunicador e educador popular. Vocês já devem ter visto vários vídeos meus na minha coluna na Carta Capital, Manual do Jones. Agora em novembro eu fiz uma entrevista com o músico Caetano Veloso. Nós debatemos vários temas fundamentais da política, da cultura, da situação e da história do Brasil. A entrevista completa vai estar disponível na edição impressa da revista Carta Capital. Esse vídeo destaca alguns momentos da entrevista. Então recomendo muito que vocês assistam. Na entrevista a gente fala de várias coisas importantes do momento político brasileiro, fundamentalmente, e também relacionando a política e a cultura no nosso país, mas não deixem de ler a entrevista completa que vai estar disponível na revista Carta Capital. Um abraço e bom vídeo a todas e todos. Basicamente, Caetano, tu por muito tempo falou da importância do que o Brasil tem de ensinar, né, elementos positivos para o mundo, e o próprio elemento da miscigenação, que é um tema bem polêmico e bem espinhoso na cultura brasileira. Vários pensadores importantes, como Darcy Ribeiro, por exemplo, sempre destacaram a positividade do elemento da miscigenação para além da negatividade, né, que existe ali como elemento da escravidão, etc, etc. Como é que tu vê hoje o papel do Brasil no mundo, se ainda consegue ver o Brasil como um elemento que pode ser positivo para o mundo, para ensinar algo ao mundo a partir da brasilidade? Eu acho que o Brasil é uma oportunidade, entendeu? Que pode ser de grande monta para a história do mundo, se nós tivermos a coragem de querer. Porque, veja bem, é um país de dimensões continentais, no hemisfério sul, altamente miscigenado, tem a maior população negra fora do continente africano, só menor do que a da Nigéria, entende? E nós falamos português. Temos a peculiaridade de os portugueses que nos colonizaram terem chegado por caminhos bem lusitanos, diferentes dos outros colonizadores das Américas, a essa unificação assim, nacional, diferentemente dos países de língua espanhola, que foram pulverizados em vários estados, né? E aqui o, o fato, por exemplo, de o rei de Portugal vir para o Brasil e ficar aqui muitos anos e deixar o filho, né, como imperador no Brasil é um fato diferente de todas as outras histórias da colonização das Américas. Então, uma porção de coisas assim, eu estou dizendo meio desorganizadamente, mas você deve entender o que eu estou querendo dizer. Nos dão uma ideia de oportunidade de apresentar alguma coisa inovadora na movimentação da raça humana sobre o planeta Terra. Então eu penso, eu tenho uma ambição, talvez seja uma ambição louca, mas é muito sincera. Mas nessa atual conjuntura do Brasil, várias pessoas têm caído num pessimismo, né? Se perguntando, inclusive, como caímos nesse buraco. Tu acha que a situação atual do Brasil é muito mais reflexo de uma onda global de crescimento da extrema-direita, de fechamento dos espaços democráticos, crescimento desse discurso xenofóbico, racista, ou o Brasil vai num sentido pior do que a tendência mundial? Aqui está pior do que se expressa em outros lugares do planeta. Eu não posso apreciar, julgar se aqui está pior do que nas Filipinas ou do que na Hungria, não tenho certeza, entendeu? Não tenho conhecimento suficiente da situação desses países para dizer isso. Mas possivelmente sim. Nós estamos numa situação muito ruim politicamente, né? É quase deprimente a situação política do Brasil. Desde que Bolsonaro foi eleito e o caminho pelo qual ele chegou lá. Mas acontece que eu acho que o Brasil estar fazendo isso, estar passando pelo que está passando, não é só reflexo de uma onda mundial. O Brasil faz isso porque tem elementos internos
que contribuem para que nós tenhamos essa experiência particular nossa, né? E que pode ser vista como mais uma vez, uma prova de que o Brasil é um país inferior a todos os outros, o que dá alívio a muitas pessoas, porque as exime de responsabilidades, mas também pode dizer que a nossa desvantagem, quer dizer, para a superação da situação de opressão dos homens uns sobre os outros e dos grupos, etc., no Brasil tem que passar por um negócio que é brasileiro. Tem um jeito brasileiro de acontecer esse horror. Mas isso pode ser também uma questão, como é que se diz, metabólica. Quer dizer, você tem que passar por um negócio, tem que passar por muitas coisas se você tem uma determinada característica pessoal. E um país também, entendeu? Tem suas características e precisa... Por exemplo, é, no, na Guerra Fria, houve ditaduras militares nos países latino-americanos. A brasileira foi a primeira, da América do Sul foi a primeira. Foi uma década antes da Argentina, Chile e Uruguai, entende? E a gente não sabe mais ou menos, né? Sabe muita coisa, mas não sabe tudo, evidentemente, como o grande poder norte-americano olha para as possibilidades do Brasil. A desimportância dada ao Brasil é estratégica também, por eles e por nós. Como é que tu enxerga essa nova geração que está se colocando, especialmente nessas eleições, de lideranças políticas? Você teve ativamente envolvido na campanha do Guilherme Boulos, na campanha da Manuela Dávila, a Marília Reis em Recife, enfim, várias outras figuras que estão se colocando aí no primeiro plano da política, outras até que não foram candidatos esse ano, mas que estão ganhando cada vez mais destaque, como a Sâmia Bonfim, de São Paulo, Glauber Braga, do Rio de Janeiro. Como é que tu consegue ver essas figuras? Tu acha que a esquerda brasileira vai conseguir formar uma geração que finalmente tenha ousadia de enfrentar as seculares estruturas de acomodação, de conciliação da política brasileira? Olha, para começar, a minha tendência é para o que se chama de esquerda, de temperamento mesmo. E estive sempre nesse lado. E hoje eu sou mais até de esquerda do que era antes, porque você sabe, você participou, você foi um elemento importante nessa chegada mais à esquerda da minha pessoa de esquerda. É muito interessante como há uma força política cultural muito forte no sentido de domesticar a radicalidade política. Radicalidade num bom sentido da palavra, de ser radical no sentido de Marx, de pegar as coisas pela raiz. Então, é muito interessante como as pessoas próximas a mim, por exemplo, sempre falam que eu preciso moderar posições políticas se eu quiser ser um intelectual de repercussão nacional maior. Então tem que moderar, tem que sabe, colocar a radicalidade política mais embaixo, se quiser fazer um doutorado, quiser seguir carreira acadêmica. Essa, inclusive, é uma das coisas que me fez desistir de seguir carreira acadêmica, essa necessidade de ter que moderar o negócio, desistir da academia. E aí, recentemente, eu decidi que vou ser candidato em 2022. E já começou também várias pessoas falando assim, não, mas para ser candidato você tem que moderar as posições, não pode estar falando de revolução, de poder popular, tem que, sabe, colocar o marxismo um pouco mais na sala de estar. E aí eu evidentemente discordo disso. Eu acho que um dos grandes problemas do Brasil é que justamente falta falta um medo positivo na classe dominante, que é a classe dominante entender assim, olha, se vocês não concederem o básico, o indispensável para a população brasileira, isso pode explodir. Que é mais ou menos a dinâmica, por exemplo, do que é o peronismo na Argentina. O peronismo na Argentina é um constante equilíbrio desequilibrado entre os movimentos populares e a classe dominante, e quando a classe dominante vai além do necessário, a Argentina explode, né? Em convulsões sociais. E aqui no Brasil, ao meu ver, falta
para além de um projeto de revolução, que é o que eu defendo, falta essa força de equilíbrio para dizer assim para a classe dominante, opa, sabe? E aí, o quanto na cultura, na política, na produção teórica, não falta essa radicalidade para transformar o Brasil, ainda que não, talvez não no sentido socialista, que é o que eu defendo, mas transformar o Brasil no sentido de um projeto civilizatório mais avançado, sabe? Eu acho que você tem razão. Mas você tem que pensar o seguinte, por exemplo, no Rio, o vereador mais votado, em primeiro lugar, ficou acima do Carlos Bolsonaro. Foi o candidato do PSOL. Então, não é necessário para qualquer afirmação de posicionar-se na sociedade politicamente ou academicamente que todo mundo se submeta a se mostrar moderado diante de injustiças e de absurdos. Não, o Brasil também está pedindo por pessoas que sejam como você. Há candidatos que receberam votação expressiva justamente por apresentar esse fato aqui do Rio, dos candidatos a vereadores, é muito significativo. Caetano, é muito comum se falar que a geração dos anos 60, a sua geração de artistas, de músicos, era mais politizada que a geração atual, né? Fazer comparações e aí colocar a geração atual como muito despolitizada e muito desengajada nas causas fundamentais do Brasil. Você concorda com esse diagnóstico de que a geração atual de artistas, de músicos, é menos engajada do que aquela geração dos anos 60 e 70? Cara, pode ser, mas ali também foi uma coisa mundial. Foi um período em que foi o período da contracultura, o período nos Estados Unidos das manifestações contra a Guerra do Vietnã, o que se tornou um tema mundial, né? Acompanhado por todo mundo. E é o período de 68 em Paris, né? Então, é uma geração que viveu essa, essa paixão assim, de engajamento, né? Eu não, eu acho que eu não julgo as novas gerações como menos engajadas necessariamente. Eu acho que não há o vocabulário nem as ferramentas que havia naquela época. Não é a mesma situação. Ora, o negócio é como é que a gente pode pensar projetos para enfrentar a questão do homem sobre a Terra, entendeu? Que é a questão ambiental que, que me assombra também. A questão qual a consequência dessa doença de pele chamada ser humano que aconteceu no planeta, entendeu? Então, você chega numa postura que você pensa, quando você pensa em revolução, eu não posso pensar em revolução, talvez nos termos que você pensa, entendeu? Os termos marxistas. Penso, acompanho, entendo, porém, quando eu penso em revolução, é algo muito maior, entendeu? É assim, passar do reino do Filho para o reino do Espírito Santo, entendeu? É uma mudança assim que precisa, é algo mais abrangente, entendeu? Agora, eu penso uma coisa grande demais, então vai para um jargão religioso, né? Como esse de passagem do reino do Filho para o reino do Espírito Santo. Parece a peça Hair, né? Que passava da idade de peixes para a idade de aquário, a era de peixes para a era de aquários. Mas é algo assim que acontece na minha cabeça e no meu coração. E eu acho que é aí que eu vejo o Brasil como uma oportunidade. Entende? Nós somos uma oportunidade. Pensa assim, puxa, o Brasil tem que fazer um negócio, entendeu? Tem que fazer esse negócio grande. Tem que reconhecer que ele
significa algo grande, assim, espiritualmente grande, um negócio imenso. Mas isso demora muito. Eu tenho 78 anos, então eu já tive esperanças que não sabiam dizer esses nomes, mas que já eram isso. Na adolescência, na infância, pensava coisas, entendeu? Depois na adolescência, depois mais velho, depois trabalho, até me vi no negócio de música, que não era o meu plano, mas e em todas essas situações eu, eu fui percebendo mais claramente que nosso negócio é esse, saber que a gente tem dentro de nós a possibilidade de uma virada total.